La escritura del guión es un momento muy solitario, de mucha angustia. Es decir, las cosas nacen y mueren en uno mismo. Y estos laboratorios justamente son la posibilidad, o dan la posibilidad de que esse processo seja menos angustiante. Escrever roteiro não é uma coisa que você consegue fazer enquanto você está fazendo muitas outras coisas. Você precisa de um tipo de imersão, de uma concentração, para você conseguir se desligar desse mundo aqui e mergulhar no mundo da história. Essa experiência me traz mais convicção de como isso é importante e de como é importante também em determinado momento sair desse mundo que você mergulha e voltar para poder colher as opiniões de outras pessoas. Esse é um modelo que é um modelo depurado dessa experiência inaugural do Sundance, que tem esse laboratório de roteiro já há muito tempo, que é um programa que consiste em trazer roteiristas de fora do Brasil, juntar com roteiristas brasileiros mais experientes, e cada um de nós analisa 5 roteiros de roteiristas, às vezes tão experientes quanto, mas em geral mais novos na profissão. A gente fica num lugar muito isolado, que a gente não pode sair, então é um mergulho profundo, curto, mas muito intenso. Well, I've never done what they're doing. I think it probably takes tremendous courage to do what they're doing. To have people with experience from different points of view read your work and talk to you about it in great detail. I think it's massively important. When you work in the film business, you get a lot of opinions, but it's usually from people who aren't writers and don't really understand how scripts work. You'll frequently say, oh, I don't like this character. Let's have less of the character. But it could be that having that character in that amount is exactly what makes you like another character more. So if you take out the character that you like less, you won't like the character that you like as much. And they don't think that way. They don't understand. But other writers do. And so to get advice from so many different writers, all coming from different points of view, I can't imagine how it would help. It's the antidote for everything that's bad about having to be a writer, I think, because it really breaks through the isolation. Essa troca que existe entre o consultor e o consulente, ela é assim, de um valor inestimável, porque existe uma troca generosa mesmo de ideias. Às vezes tem um envolvimento tão grande e tão inesperado dos consultores com as histórias e com o trabalho ao lado dos roteiristas, que questões pessoais surgem de maneira muito intensa. E claro que aí essa dimensão emocional, quando ela aflora, é maravilhoso, porque aí você vê todo o potencial que tem para ser desenvolvido na história. Isso eu acho que é um ponto-chave do processo, quando você entende por que você está escrevendo aquela história, o que de fato te motivou ali no fundo. Acho que aí vale a pena você fazer o que está fazendo, né? Você entende por quê. It's exhausting, but it's sort of amazing to be fully immersed in movies, to wake up and talk movies, talk scripts over breakfast, to go into a meeting, talk about the scripts that you're working on, to go to lunch, continue those conversations, to interact with the screenwriters that you're actually reading, to go back into another meeting, meet with the screenwriters on scripts, watch movies in the afternoons. It's just fully immersive. You have very little time for anything else. So your creative juices are constantly going. It's hard to go to sleep because you're constantly thinking about script, you're constantly thinking about movie, you're thinking about the next morning, the next day's work. So it's very intense. It's like a semester at grad school. It's master class. La película que vamos a ver es una película que yo hice en el año 2006. No sé muy bien si es mi primera película o no. Cuando se pasa la película de alguien o una película basada en el guión de alguno de los consultores, lo que aparece es la experiencia de haber trabajado en esas películas, más que discutir la estructura. Tratar de investigar
por qué se tomaron las decisiones que se tomaron. Es una especie de confesionario. Y eso en el mundo del cine es bastante significativo, porque el mundo del cine está lleno de armaduras en donde nadie quiere revelar sus miserias, ¿no? Ni sus trucos. O laboratório ele selecionou entre 320 roteiros inscritos, 10 que estão aqui hoje. A primeira ideia é que a gente tenha nesses 10 uma representatividade plural. É muito difícil, né? E nós temos, porque nós temos roteiristas iniciantes, como o Rogério Moura, por exemplo, e temos uma roteirista consagrada como a Ana Mulaert, no mesmo laboratório. Nós pautamos a equipe de seleção para pensar, quando lê aquele roteiro, no vigor criativo daquela ideia, no vigor criativo daquela história, por que contar aquela história, se aquela história interessa ao leitor, ao seletor, porque em primeiro lugar é o primeiro contato da obra com alguém. Eu tenho um carinho especial pelo laboratório porque o meu primeiro roteiro profissional, que foi Cidade de Deus, foi selecionado, era um roteiro cheio de coisas, cheio de riscos, digamos, cheio de coisas que são consideradas erradas nos manuais de roteiro. Então eu fui morrendo de medo de tomar muita porrada, e foi o contrário, eu ganhei muita coragem para investir numa opção de narrativa de linguagem que era fora do padrão, né? É um orgulho para mim estar na abertura do Laboratório de Roteiros, é uma noite, enfim, memorável para mim, muito emocional, mas ao mesmo tempo é mais emotiva ainda, por conta de estar apresentando o meu filme na abertura do Laboratórios no Cine Sesc. Eu fiz 3 curtas-metragens antes e todos esses filmes passaram aqui no Cine Sesc. É uma satisfação enorme poder mais uma vez ter um evento começando em torno do cinema aqui no nosso Cine Sesc. Temos um prazer enorme de receber, desta vez, o nosso Laboratório de Novas Histórias. Nós não teremos condições de poder fazer crescer esse país e melhorar se nós não tivermos um desenvolvimento sociocultural, educacional, cada vez mais profundo, cada vez melhor, cada vez mais abrangente. E é nesse sentido que nós estamos colaborando. Nós nos sentimos muito felizes de fazer parte desse momento aqui de lançamento deste laboratório e do programa Sesc-Senac de desenvolvimento de roteiros, porque é alguma coisa que está ligada à nossa maneira de ver a formação profissional e de fazer o desenvolvimento de programas educacionais. Todos tenemos como diferente background, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo siendo latinoamericano originalmente, pero viviendo en Europa, tengo cierta visión que no tienen los americanos, que vienen de una industria más sólida, más grande. También los brasileños nos dan contexto social, contexto político para los proyectos, y todos nos ayudamos, digamos, ¿no? Por mais, assim, diferente que sejam as cinematografias e tudo mais, existe sempre entre nós, os consultores, quando a gente se encontra, nessas nossas reuniões da manhã, que são muito divertidas, e a gente tem uma sintonia que é engraçada, que talvez que esse universo da escrita, esse universo solitário, as mesmas referências, o gosto pelo cinema. A gente fala talvez a mesma língua ali dentro, a língua do cinema, entendeu? É muito divertido, porque a gente acaba rindo muito. Fala, meu Deus, olha como você está vendo isso, e olha como eu estou vendo isso. É muito interessante, muito rico, e a gente traz essa diferença para as consultorias também, porque essa comparação também para o roteirista é magnífica. Ele vê como a história dele vai impactar um público, uma cultura diferente. What these labs give to me as a writer is a sense of participating in a collective endeavor to make film. I feel like I'm part of the film world. This kind of lab structure encourages us to think of each other as colleagues
working on one huge project, which is film, world cinema. And it allows me to contribute and take part in that in a way that makes me feel part of the world and the culture, which I love.